hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. É com alegria que nos reunimos hoje através deste meio para refletirmos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre seus ensinamentos. Gostaríamos desde já de abraçar os nossos amigos e amigas do Centro Espírita Chico Xavier, que nos acolhe nesta noite com alegria. Agradecemos também o convite.
Vamos iniciar este momento de palestra com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 72, Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e das aflições dos homens no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito, os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-los. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Após essa mensagem, vamos então elevarmos o nosso pensamento e sentimentos em orações, em preces ao nosso Pai, para que Ele possa nos acolher neste momento. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos em Teu nome. Humildemente te pedimos, se acerca de nós, sereniza os nossos corações, traz bálsamo, Senhor, às nossas dores e às nossas feridas. Tu possa também, amado Pai, nesse instante, trazer ao nosso coração o campo fértil para que a sementinha do Evangelho possa então, Senhor, germinar, florescer e frutificar. Nos abençoa, nos guia e nos ampara nesse instante. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ponto de vista que está lá no capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 5, 6 e 7. Antes de iniciarmos, adentrarmos verdadeiramente sobre o tema através das palavras de Allan Kardec, gostaríamos um pouco de refletir sobre a nossa perspectiva de visão da vida atual, né? Quantos de nós olhamos para a vida atual e nos empenhamos em nossas metas e objetivos que traçamos para esta vida, seja pelas metas e objetivos ligados à família, à profissão, até mesmo no conhecimento intelectual. E ao traçar essas metas, esses objetivos, nós então buscamos alcançá-los, agarramos esses objetivos e essas metas com muita coragem, com muita força, e assim vamos buscando conquistá-los. E esquecemos do nosso lado espiritual, do nosso campo espiritual, esquecemos nas correrias da vida, nas demandas que a vida material nos chama, esquecemos de voltar o nosso olhar para nosso Pai, que é todo amor e todo misericórdia. Esquecemos de olhar para Jesus, que há 2000 anos nos convida para seguir o seu exemplo de amor, de bondade, de compaixão. E então, nessas demandas da vida terrestre, vamos passando uma vida inteira, uma encarnação inteira, apenas buscando os anseios, os desejos materiais. E quanto mais buscamos,
seja no campo profissional, seja no campo pessoal, seja no campo familiar. Quanto mais buscamos, mais sentimos necessidade de buscar. Nunca nos sentimos satisfeitos. Sempre há uma lacuna, sempre há algo a conquistar. E quando vêm as decepções, quando vêm então as frustrações, nós nos abatemos, nos sentimos então sofridos, choramos muitas vezes, o nosso coração então sofre por não termos conquistado aquilo que queríamos dentro então do tempo terrestre. Passamos a correr contra esse tempo terrestre para conquistar essas metas, para que não possamos nos dar cara a cara com a frustração, com a decepção de determinadas situações, de não conquistas desses objetivos e dessas metas. Então, vence esse abate, essa situação onde sentimos os sofrimentos serem de grandiosidade, de grande porte. Sentimos as decepções como grandes, como extremas. E assim choramos o nosso sofrimento pela perspectiva da visão apenas material. E Jesus, há 2000 anos, nos veio trazer lindos ensinamentos. A cada palavra proferida por Jesus, podemos encontrar nos evangelhos, percebemos um grande ensinamento que ele nos traz, que se torna ainda atual nos dias de hoje. Em uma das passagens de Jesus com os apóstolos, na última ceia, conversando com os apóstolos, ele diz o seguinte, que está lá no Evangelho de São João, no capítulo 14. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu vou para vos preparar o lugar. Depois que eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, também lá estejais. Então, ao refletir sobre essas palavras de Jesus, ao analisar quando ele diz há muitas moradas na casa de meu Pai, eu vou preparar um lugar para vocês. Então, Jesus não se referia apenas aos apóstolos daquela época, mas Jesus se referia a toda a humanidade do porvir. Ele sabia que os seus ensinamentos, aqueles que não fossem compreendidos na época dita, seriam posteriormente reanalisados e refletidos, para que a humanidade pudesse, então, compreender os seus verdadeiros ensinamentos. Então, quando Jesus diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, se analisarmos, Jesus está nos dizendo que há muitas formas de ver a vida, há muitas perspectivas de visões, há muitas opções para nós, não só a da vida material, a perspectiva da vida terrestre, mas há outras também. E retornando então para o momento em que Jesus, junto a Pilatos, no palácio, Pilatos pergunta: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Então, mais uma vez, são passagens que nos traz reflexão, que nos convidam a pensar, a analisar o que Jesus queria dizer em suas palavras. Jesus queria nos mostrar que havia outra perspectiva de análise. E nós nos perdemos neste caminho. Lembramos então, lá do cego Bartimeu, cego de Jericó, à margem do caminho, que depois, por sua fé, começa a seguir Jesus. E muitas vezes, quando nós olhamos apenas sobre a perspectiva, o ponto de vista da vida terrestre, apenas sobre a matéria, como essa sendo a única encarnação, nós estamos ficando à margem do caminho, à beira do caminho, cegos. Cegos, sim. Cegos porque sem a luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, permaneceremos cegos espiritualmente à margem do caminho. E quando Allan Kardec nos traz a reflexão através dos itens 5
5, 6 e 7 do capítulo 2, o ponto de vista, ele nos fala o seguinte: a ideia clara e exata que se elabora da vida futura propicia uma fé inabalável no porvir, fé que gera consequências imensas na moralização das pessoas, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrestre. Quando nós olhamos apenas sobre a perspectiva da vida terrena, quando vemos esta vida como a única oportunidade que temos, passamos então a cometer erros, a nos esquivar de determinadas funções, de determinados objetivos que elevem o nosso espírito verdadeiramente. E assim cometemos erros, sim. Por quê? Porque nos afastamos do amor de Deus. Deus nos criou com um objetivo para sermos felizes e perfectíveis, ou seja, moldáveis, para que nós possamos nos autoburilar. Sejamos nós o artista que vai burilar esse processo de modificação. Então, Deus nos cria e traça um caminho, nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher de que forma caminhar sobre este caminho, se pela dor ou se pelo amor. E quando nós temos dúvidas sobre a vida futura, quando alimentamos a única certeza desta encarnação, desta vida atual, nós passamos a nos desligar das coisas espirituais, passamos a nos desligar do Evangelho de nosso Pai e começamos a colocar todas as nossas esperanças, todas as nossas fés, toda a nossa fé apenas nas coisas materiais, nas coisas do mundo. Passamos então a viver enlouquecidos pelas conquistas dos objetivos e metas da vida terrestre. Passamos sempre a querer aquela conquista material, a trabalhar arduamente para conquistá-la. Passamos sempre a cada vez mais querermos crescermos em nosso conhecimento intelectual, crescermos no nosso bem-estar apenas material, muitas vezes relegando todos os nossos esforços ao superfluo. Então, assim, quando alguma dificuldade nos abate, quando então nos damos frente a frente com alguma decepção, nos sentimos então entristecidos, abatidos, e assim passamos a olhar para a vida com imensa tristeza, com imensa desesperança, esquecendo-nos de quem somos, por quem fomos criados e para que fomos criados. E assim o abatimento nos vem, a infelicidade nos vem. Passamos então a não olhar para o outro com sentimento de solidariedade e de fraternidade. Passamos a nos abater até com as inquietações que a vida terrestre nos traz. Passamos então a olhar os problemas, as dificuldades, todas as vicissitudes deste mundo de provas e expiações, com grandes proporções. Tudo começa a adquirir um grande valor aos nossos olhos, seja positivo, seja negativo. Então, passamos a olhar o mundo com um olhar de tristeza, com um olhar de desesperança. E toda e qualquer perda vem nos abater com uma grande força, porque olhamos apenas pela perspectiva da vida atual. Sem falar que sem a fé na vida futura, nós não iremos conseguir compreender verdadeiramente o Evangelho e as promessas de Jesus para nós. Por quê? Porque não vemos perspectivas da consolação que o Cristo nos promete, quando ele diz: meu reino não é deste mundo. E aquela passagem em que Jesus nos diz: vinde a mim todos vós que estão aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Já não tem a proporção que deveria ter em nossos corações, porque olhamos
apenas sobre a perspectiva do plano terrestre, do plano atual. Então, passamos a viver à margem do caminho, cegos pela vivência humana, cegos pelos pensamentos da vida terrestre. Mas Allan Kardec nos alerta ainda nesse ponto, sobre os itens 5, 6 do ponto de vista. Ele diz: mas quando o homem passa a examinar a vida terrestre pelo ponto de vista da vida futura, acontece o seguinte: a humanidade, como as estrelas dos firmamentos, perde-se na imensidão. Ele percebe, diante disso, que grandes e pequenos são confundidos, como formigas em uma pequena porção de terra. Então, passamos a perceber que aquelas proporções que havíamos dado para as nossas dificuldades, para as nossas provas e vicissitudes, passam a não ter realmente aquelas proporções. Passam a ser pequeninas diante do porvir que nos aguarda, da vida futura que nos aguarda. E então passamos a olhar para dentro de nós, para o nosso interior. Passamos a mudar a nossa perspectiva de visão diante de tudo que nos rodeia, de tudo ali que está ao nosso redor. Porque passamos a olhar para a necessidade da vivência espiritual, lembrando-nos que somos seres, sim, encarnados, vivenciando então o momento na matéria, mas somos seres espirituais, ou seja, podemos caminhar como seres materiais, mas nossa verdadeira vivência é a vivência espiritual. Então, ao olhar para isso, para a imortalidade da alma, para a certeza, a fé na vida futura, passamos a mudar a nossa perspectiva diante da vida atual. Aquilo que antes para nós parecia apavorante, avassalador, passa então a ser um nada diante da grandiosidade que nos espera. Então passamos a ultrapassar as dificuldades e as barreiras, as tribulações desta vida, com mais paciência, com mais resignação, com mais fé. Passamos a ver o nosso entorno com mais felicidade, com mais paz. Começamos a nos preocupar mais com o nosso interno do que com o nosso externo. Passamos a perceber que é necessário nos autoburilarmos, nos automodificarmos, para que assim nos fortalecemos no caminho que Jesus veio nos ensinar, que Ele veio então nos dizer que Ele seria o caminho, a verdade e a vida. Então seria por meio dele que alcançaríamos nosso objetivo final, ou seja, aprendei de mim que sou manso e pacífico, aprendendo com o exemplo de Jesus. Então passaremos a ver como é misericordiosa a justiça divina, como nosso Pai nos ama infinitamente, como Ele nos acolhe. E ao refletir sobre isso, lembramos daquela passagem em que os apóstolos estavam num barco e Jesus, de repente, no meio da escuridão, aparece caminhando sobre as águas. E ao ver aquela cena, Pedro então pede para ir ao encontro de Jesus também caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, tenha fé, venha. E Pedro então, com muita fé, com muita coragem, inicia os primeiros passos também andando sobre a água. Mas Pedro, de repente, ao olhar aquela tempestade que estava acontecendo, aquela ventania, passa a vacilar em sua fé. Então começa a afundar. Assim somos nós. Quando estamos aqui nesta vivência na carne,
passamos por muitas tribulações, por muitas adversidades, por muitos sofrimentos. Mas quando estamos com o nosso olhar voltado para Jesus, com o nosso olhar voltado para o Rabi da Galileia, que tanto nos ensinou sobre o amor, então nossa alma se eleva, sentimos paz, serenidade, nos sentimos fortalecidos para enfrentarmos as vicissitudes terrenas. E assim, tomamos sobre os nossos ombros o jugo leve de Jesus, porque aprendemos com Ele como devemos viver, como devemos amar, como devemos compreender, tolerar, sermos pacientes e resignados em nossas provações. Mas quando esquecemos de manter os nossos olhos fixos a Jesus, passamos a dar muita importância às adversidades, aos problemas e às dificuldades que nos circundam. Somos como Pedro, que olha para o lado, e então perde a visão que está à frente, que é a visão de Jesus, e começa a afundar. E assim somos nós. Quando esquecemos que Jesus sempre nos prometeu o consolo para as nossas aflições, o amparo, mas também impôs como condição para essa aflição, o consolo para essa aflição, para as vicissitudes, o seu jugo, a observância da lei divina. Então, quando nós esquecemos disso, ou então quando por livre-arbítrio escolhemos percorrer outros caminhos, olhar para o lado, não olhando para Jesus, então começamos a afundar nos problemas, nas dificuldades, nas adversidades da vida terrestre. Mas Jesus ainda nos convida, por meio do Espiritismo Consolador prometido, a abrir novos horizontes de nosso pensamento, a não relegarmos a nossa visão estreita e mesquinha, concentrada apenas na vida terrestre, mas olhar o instante da vida terrestre como um instante frágil, pequeno, diante da grandiosidade da vida que nos aguarda. Jesus ainda nos alerta pelaquela parábola que podemos nos lembrar sobre o grande produtor, que ele fala sobre o celeiro, né? A parábola contada por Jesus sobre o homem que ajuntou grandes riquezas em um celeiro. Muito trabalhou, muito batalhou para encher o seu celeiro de provimentos, para que quando houvesse necessidade, ele então pudesse utilizar. Mas ele então exagerou nisso, se concentrou apenas então nessas conquistas materiais, ajuntamentos então de riquezas materiais em seu celeiro. Então, sua alma foi tomada na mesma noite, ou seja, não usufruiu daquela matéria que com tanto empenho ele havia juntado. E assim Jesus nos faz refletir se vamos ser este homem do celeiro que muito ajunta materialmente e que não colhe, porque aqui essa vivência da matéria é uma vivência pequena, é uma vivência reduzida, resumida, frágil, diante da vida posterior, da vida futura que nos aguarda. Ou se seremos igual ao rico que Allan Kardec cita no item 6, que diz: quem se identifica com a vida futura é semelhante ao rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Quem concentra seus pensamentos na vida terrestre é similar ao pobre, que perde tudo, que possui e se desespera. E assim, nós podemos escolher um desses caminhos, um desses pontos de vistas, uma dessas perspectivas. E é através dessa escolha que podemos obter ou não a paz de espírito que tanto necessitamos, dependendo da maneira como enxergamos a vida. O Espiritismo veio nos ajudar a ampliar esses novos horizontes,
Jesus, há 2000 anos, fez o convite para que nós possamos modificar essa forma de ver a vida atual. E esse convite, ele continua a ecoar em nossos corações, necessitando apenas que nós possamos fazer a escolha, hoje, sempre, de que é preciso olhar para nós como não só seres aqui diante da matéria, mas sim seres espirituais, seres que continuarão a aprender, a amar, a evoluir. E isso é gratificante. Ao olhar essa perspectiva, compreendemos tamanha justiça e misericórdia divina para conosco, nos dando a oportunidade não só desta encarnação, a oportunidade de várias e várias outras vidas, a oportunidade de continuarmos a aprender, de continuarmos a amar e a evoluir. Basta então que nós busquemos cada vez mais refletir, estudar, analisar a nossa verdadeira consistência, que é a vida espiritual. Estudarmos cada vez mais sobre a nossa verdadeira essência, sobre quem realmente somos e por que aqui estamos. E através disso, através da vida futura, da fé na vida futura, passaremos a não ser apenas melhores pessoas, mas também a olharmos para o mundo ao nosso redor de outra forma. Passaremos então a sentir a presença da misericórdia, da justiça divina, aonde formos, dentro de nós, no nosso externo também. Então só precisamos que possamos escolher que ponto de vista, que perspectiva nós queremos olhar, para qual ponto da vida, da visão sobre a vida terrestre nós queremos ter. Sobre a visão de uma vida terrestre, passageira, onde as vicissitudes e as provas são importantes para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos crescer, desde que ultrapassadas com resignação. Não aquela resignação abatida ali, aquela resignação sem atividade, mas sim aquela resignação com uma fé ativa, com a confiança da aceitação dos desígnios de Deus, mas também a oportunidade de buscarmos melhorarmos a nossa situação através da fé, através da compreensão, da aceitação e da prática da lei de Deus. Então, muitos podem pensar, mas quando olhamos, né, da maneira de que a vida terrestre é algo passageiro, o homem pode, então, não dar tanta importância a ela e não evoluir, progredir. Esta é uma visão muito equivocada. Por quê? Porque sempre o ser humano é da sua lei, da sua constituição, do seu instinto, o progresso e a conservação. Então, sempre o ser humano vai procurar forças, vai ser impulsionado por esse instinto do progresso e da conservação para melhorar, buscar sempre o seu bem-estar, mesmo que passageiro na Terra, dentro dos limites, então, permitidos por Deus para nós. E Allan Kardec até nos fala, Deus não condena, portanto, as alegrias terrenas, mas sim o abuso delas em detrimento das coisas da alma. Sempre o homem irá buscar, o ser humano irá buscar a melhoria, o progresso do seu bem-estar através dos seus recursos intelectuais. Mas é preciso também olhar para o moral, não só para o lado intelectual, mas para o lado moral, onde nós devemos sim fazer o que Jesus nos aconselhou, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, vivenciar na carne nossas funções, nossos objetivos, como seres verdadeiramente cristãos, mas também lembrarmos que somos seres espirituais, que estamos aqui
juntos, unidos, para aprender a amar cada vez mais, a nos compreender e a nos tolerar. Então, que nós possamos trazer essa reflexão que Allan Kardec nos trouxe e que Jesus também, há 2000 anos, nos trouxe. Que perspectiva de vida nós queremos ter? Que ponto de vista, que forma nós queremos analisar a vida terrestre? Lembrando que somos amados por um Pai misericordioso, justo e bondoso. E então, recebemos a graça de ter um irmão, governador deste planeta, que nos guia e que nos ampara, e que veio nos mostrar, através do seu testemunho no Calvário, que é possível carregar a sua cruz com fé, com coragem e resignação, confiante que aquela prova deverá ser ultrapassada e que há uma felicidade maior nos aguardando após ela, através da vida futura. Então, que hoje nós possamos trazer essa reflexão para as nossas vidas. Então, decidirmos carregar as nossas cruzes, subir ao Calvário, mas com o olhar direcionado a Jesus Cristo, ao nosso guia e ao nosso modelo. Agradecemos imensamente a oportunidade da reflexão desta noite e, com alegria, nos encaminhamos para a prece de encerramento. Então, confiantes em nosso Pai, confiantes das bem-aventuranças prometidas por Jesus a nós, possamos com alegria nos conectarmos. Amado Pai, te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos pela doutrina consoladora e esclarecedora, mas te pedimos, nos fortalece em nosso caminhar, nos auxilia a ter perseverança, a ter fé e coragem, a seguir os teus ensinamentos, a seguir o teu evangelho de amor. Possamos, então, conscientes que somos de seres espirituais e imortais, buscarmos sempre progredir, melhorar, avançar através do amor, para o bem, pelo bem, e que tu nos auxilies sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.